A maioria da galera acha que tráfego pago é só colocar dinheiro no Facebook e que do outro lado sai mais dinheiro. Bom, eu vou colocar R$1.000 aqui que do outro lado vai sair 2.000. Não, não é assim que funciona. Muita gente que começa no tráfego pago perde todo o seu dinheiro. Porque não entende as benditas das métricas. E que nós estamos falando de um algoritmo inteligente. Sim. Quando foi que o meu resultado começou a mudar? Quando eu comecei a entender o algoritmo do Facebook, do tráfego. Eu comecei a entender que para poder vender um produto na internet, eu precisava primeiro entender como o algoritmo funcionava. Primeira coisa, para todo mundo que está assistindo aqui, entender e for fazer tráfego. Nunca tente vender no Facebook. Porque se você tenta vender no Facebook, você já coloca uma objeção na frente da pessoa que está do outro lado. Quantas pessoas você conhece que pensa assim, ó, ai caramba, eu precisava comprar uma panela de pressão, deixa eu ver no Facebook se tem. Quantas pessoas? Zero. É, muito pouco, né, cara? O Facebook não é uma plataforma de vendas. O Facebook é uma rede social. Então, eu comecei a entender um padrão, né? Comecei a ter esse entendimento de padrão nos criativos de anúncio que davam certo. Criativos de anúncio que davam certo eram aqueles que não queriam vender, mas chamavam a atenção para a curiosidade. Por quê? A pessoa, a Dona Maria, está com seu celular na mão e ela está rolando o feed. Ela vê um anúncio de um produto, emagreça comprando um encapsulado de R$197. Ela vai passar batido. Por quê? Porque ela não quer comprar um encapsulado. Ela tá no Facebook para ver se a Joana, amiga dela, postou uma foto, o que a colega, o que postaram no grupo. Você tá entendendo? As pessoas estão na rede social para socializar, não para comprar. Agora, se a Dona Maria tá rolando o Facebook dela e no feed de notícias ela vê uma imagem de uma fruta estranha, incomum, com um dizer assim: pessoas secaram absurdamente depois de consumir essa fruta, ela vai clicar. Se o interesse dela for emagrecer, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque não existe uma proposta de compra nesse criativo, mas uma chamada de curiosidade. Que fruta que secou rápido essas pessoas? Deixa eu ver que pessoas são essas. E aí então ela sai do Facebook para uma página onde ali vai conter a sua carta de vendas ou seu vídeo de vendas, que é onde faz o papel da venda. Uhum. Então esses 6 meses de bagagem de frustração que eu tive com testes em Facebook me trouxeram essa primeira noção. Qual? A noção de montar um criativo que chamasse a atenção das pessoas e levassem ela para o ponto B. O ponto B é a página de vendas. É ali que eu tenho que carregar de oferta, fazer oferta, pitch, que eu tenho que carregar de gatilhos mentais para convencimento de compra. Agora, o ponto A, que é o anúncio, eu não tenho que tentar vender. A não ser que a gente esteja falando aqui de remarketing, né? A pessoa já viu o seu anúncio, já viu o seu produto, já conhece, aí você pode fazer um remarketing. Você pode tentar vender para ela. Pode ganhar ela com escassez, você pode ganhar ela com promoção, com desconto. É oferta de venda. Uhum. Mas o primeiro impacto do produto, não. O primeiro impacto eu entendi o jogo. É curiosidade para tirar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. O segundo ponto que eu entendi, que começou a mudar o meu jogo ali no tráfego pago, ó, tráfego pago é o que vai deixar qualquer pessoa que começar no digital rica. Por quê? Qualquer pessoa. Porque às vezes você tem R$30 para gastar. Se você for um expert em tráfego pago, você faz os 30 virar 60. E você faz os 60 virar 120. Sim. Os 120 virar 240. 480. E assim, subsequentemente. Então, tráfego pago é o que tem o poder de exponencializar seu resultado. E aí eu entendi o algoritmo. Comecei a entender o algoritmo. Primeiro eu entendi o mecanismo do criativo. Eu sabia que eu não podia vender. E depois eu comecei a entender o algoritmo, as métricas. Os primeiros 6 meses eu tentava vender para todo mundo. Eu não fazia leitura de público. Eu ia lá, subia uma campanha e não entendia. Eu não conseguia entender ali. Pô, vou deixar na mão do Pixel aqui, deixa o Pixel buscar. Vamos tentar vender. Então eu gastava 100 e voltava 30, 40, 50 reais. Aí eu ficava sempre no prejuízo. No máximo, no break-even. Empatando o que eu gastava. Mas não conseguia entender, não conseguia tirar o ROI. Uhum. Por quê?
Porque eu, como um iniciante, sem leitura de dados, pensava que eu colocaria 1.000 e voltaria 2.000, como os caras ficam pregando na internet. Os caras ficam falando, olha, tráfego pago, PLR, fique milionário com isso. Dá pra ficar rico? Dá. Só que você precisa entender a receita do bolo. Você não precisa comprar todas as ideias, mas você precisa pôr a mão na massa pra fazer o bolo. Você não pôr a mão na massa, você não vai entender o jogo do negócio. Então, eu, na minha ingenuidade, comprei a ideia do tráfego pago no início, como todo mundo compra. Pô, vou pôr 500, vai voltar 1.000. Mas não é assim que funciona. Você precisa fazer a leitura do algoritmo, você precisa entender como funciona o jogo. Aí, beleza, entendi o primeiro passo. Criativo. Não posso vender, chama atenção. Segundo passo, dados. O que são dados? Se você não sabe, por exemplo, qual que é o criativo que mais vende, por que, por exemplo, quando você for subir um tráfego de conversão, você vai utilizar uma métrica de pixel em compra? Por que você vai direto tentar vender? Verdade. Você ainda não tem dado. Fato. Todo mundo que vai subir uma campanha no Facebook hoje, você vai ver grandes players falando, olha, coloca pixel de compra sempre. Porque o algoritmo é inteligente, o pixel vai buscar compradores. Tá, faz sentido o pixel buscar comprador. Mas se você não tem uma métrica de validação, se você não tem um criativo que deu bom, que você sabe que vai funcionar, que vai levar o cliente do ponto A para o ponto B, e contrapartida, você não está tentando vender no criativo, mas sim chamar atenção, o que vai adiantar você usar compra agora? Muito pelo contrário. A gente sabe que Facebook, tráfego, é leilão. Né? Todo mundo sabe que tráfego é leilão. Sim. E a métrica de leilão mais cara, o dado de leilão mais caro, é o de compra. Por quê? Porque tá todo mundo tentando vender. Tá todo mundo tentando vender. Então você vai pegar uma métrica mais cara. Então, quando eu falo que eu entendi o algoritmo, eu entendi como ele funciona para você testar, validar, escalar e aí sim começar a lucrar. Isso dentro desses 6 meses que você não teve resultado. Isso, a partir do 7º, 8º mês eu já comecei a entender como funcionava a ferramenta. E executar diferente. Executar diferente, exatamente. Quando você compra, por exemplo, quando você compra um curso de alguém, você compra isso. Sim. Você compra os erros do mentor. Ó, o mentor Sanchão, por exemplo, passou por tudo isso. Os 6 meses de erros fez com que no 7º, 8º, 9º mês ele conseguisse entender como funciona a ferramenta para otimizar os gastos. Então vamos lá. Compra de dados. O que é compra de dados? Eu entendi que se eu quero vender alguma coisa na internet, eu preciso ter um anúncio validado. Para eu ter um anúncio validado, eu não necessariamente preciso entrar no leilão mais caro. Então eu comecei a testar, por exemplo, com o pixel de Initiate Checkout. O que é o Initiate Checkout? O Initiate Checkout é quando a pessoa tenta fazer uma compra. Ela vai até o seu checkout, coloca os dados ali, desiste e vai embora. É uma métrica, é uma opção de tráfego mais barata no leilão do Facebook. Então o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava testar o meu criativo antes. Mas como eu não quero vender, eu só quero testar, eu vou colocar aqui o pixel de Initiate Checkout e vou testar isso por 7 dias. Por que 7 dias? Se tem player que fala que dá para testar em 1 dia. Se tem player que fala que dá para testar em 3. Por que 7? Porque o player que fala que dá para testar em 1 ou 3 dias, ele fez isso para ele funcionou, tá tudo bem, joia. Só que normalmente esse cara tem muito dinheiro para testar. Esse cara tem lá R$1.000 para testar em 2 dias, 3 dias. Aí ele consegue o quê? Muitos dados, muitas impressões. Dá para entender mais ou menos qual criativo performou melhor. Sim. No meu caso, eu tava com pouca verba, eu tinha pouco dinheiro. Então eu colocava 7 dias porque o orçamento mínimo do Facebook é $1. R$6 por dia. E eu precisava de uma coisa que a maioria não observa, que eu chamo de sazonalidade comportamental. Acho que essa palavra nem existe, eu que inventei. O que seria isso? Sazonalidade comportamental? Sazonalidade comportamental é o seguinte, é como o Sanchão se comporta diferente da Carol no Facebook. Por exemplo, a Carol trabalha na QIFI de segunda a sexta-feira. E o trabalho da Carol é sobrecarregado. Ela tá sempre cheia de coisa para fazer, a agenda lotada. Então, o comportamento dela é sazonal dentro da rede social. Ela tem passividade de interação ou até mesmo de compra no sábado e no domingo. É o dia que ela tá livre para mexer nas redes sociais e que ela pode tomar uma ação de compra. Então,
Vamos lá. A Carol é meu público-alvo no tráfego pago. Se eu subo uma campanha na segunda e paro na quarta, perdi a Carol. É vendo? Explicou claramente. Então, o comportamento sazonal do indivíduo é diferente. É individual. Então, por que 7 dias de teste no criativo? Porque durante os 7 dias eu pego todas as fatias necessárias para entender quem é meu público-alvo. E para, de fato, ter uma métrica consistente. Para falar, olha, o criativo A ou o criativo 01 foi o que performou melhor. Deu venda, ou um custo por finalização de compra menor, um CTR de link maior. Então eu fiz esse teste por 7 dias. Legal. Entendi ali dentro do tráfego o meu criativo vencedor. Agora eu precisava entender, para poder, de fato, clarificar que o tráfego pago mudaria meu jogo, quem era o meu público comprador. Para quem que eu tenho que vender esse produto? Então, uma vez que eu tenho um criativo validado, agora a próxima fase, buscar um público qualificado para comprar. Então eu testava, por exemplo, uma campanha, 5 conjuntos de anúncio, 5 criativos diferentes, tudo em nível de conjunto, orçamento, né? ABO. Nível de conjunto para que cada conjunto tenha um gasto igualitário, gaste por igual, para eu ter a métrica igual. E dali tirar o melhor criativo. Então passava esse criativo que melhor performou para um teste de público. E ali dentro do Facebook eu ia começar a buscar públicos diferentes. Público aberto, público segmentado, público por idade, gênero. Começava a diferenciar vários públicos ali para ver o que ia vender.